Oi, gente, vou terminar aqui a lista 3 sobre equações, que eu já fiz até da 1 a 3. E aqui está a questão 4. Ela fala o seguinte: use a relação de soma e produto para encontrar as soluções das seguintes equações. Bom, nessa a gente tem que lembrar o seguinte, que a soma das raízes, ou seja, das soluções de uma equação, é igual a menos b sobre a. E o produto das raízes é igual a C sobre A. E para definir quais são as raízes, quais são as soluções, os dois números que eu encontrar têm que atender tanto à soma quanto ao produto. Então, tem que atender a essas duas condições. Na letra A, temos o seguinte: x² mais 6x mais 8 igual a 0. Antes de começar a resolver por soma e produto, eu preciso identificar A, B e C. Só tenho aqui primeiro, o meu A é o número que acompanha o coeficiente que multiplica x², que aqui no caso é 1. O B é o número que multiplica o x, então no caso é 6. E o C é o número independente, coeficiente independente, que é o 8. É o número que fica sozinho. Então, quando eu vou calcular a soma, eu preciso pegar menos b, ou seja, menos 6, sobre a. Meu a é 1. Então, a minha soma é igual a menos 6. Então, eu preciso encontrar dois números que, somados, resultem em menos 6. Lembrando que eu posso somar dois números negativos e obter um número negativo, certo? Como aqui o menos 6. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu posso somar menos 1 mais menos 5, posso somar menos 2 mais menos 4, ou menos 3 mais menos 3. São os números mais fáceis de pensar, certo? Então, eu tenho aqui essas três possibilidades para a soma. No produto, eu tenho o seguinte: C sobre A. Meu C é 8 e o meu A é 1, certo? Então, eu vou ter que o meu produto é igual a 8. Então, dois números que multiplicados resultam em 8. Eu posso pensar tanto em números positivos multiplicados, quanto em dois números negativos multiplicados, porque menos vezes menos é mais. Então, eu posso ter aqui menos 1 vezes menos 8, ou 1 vezes 8. Posso ter menos 2 vezes menos 4, ou 2 vezes 4, perdão. E são essas quatro possibilidades mais simples de pensar. Aí agora eu preciso analisar essa lista e ver quais dois números se encontram tanto nessa quanto nessa. E eu posso perceber que é o menos 2 e o menos 4, porque eles atendem tanto à soma quanto ao produto. Por isso, a solução da minha equação, as raízes da minha equação, vão ser menos 2 e menos 4. Porque quando eu somo menos 2, menos 4, menos 6. E menos 2 vezes menos 4, 8. Certo? Aí eu vou fazer a D e as outras vocês podem fazer. A D é x² menos 7x igual a menos 10. Para resolver essa, primeiro eu preciso colocar na forma convencional, que é igualar a zero, certo? Então, eu vou fazer x² menos 7x mais 10, certo? Igual a zero. E assim eu consigo identificar A, B e C. Para identificar, vai ser 1, B, o número que acompanha x, menos 7, e C, o número sozinho, 10, certo? Então, a soma, que é menos B sobre A, eu vou fazer aqui, menos B, menos 7, sobre A, que é 1. Menos com menos mais, então vou ter que a minha soma é igual a 7. Dois números que somados resultam em 7, posso ter 1 mais 6, 2 mais 5, 3 mais 4.
E o produto vai ser igual a C sobre A. Ou seja, o produto vai ser igual a 10. Então, coloca aqui 10. Dois números que multiplicados resultam em 10. Como aqui em cima pode ser tanto os números negativos quanto os positivos. Mas como aqui do lado eu coloquei só a soma de números positivos, eu vou considerar aqui no produto só a multiplicação de números positivos. Então, eu vou considerar 1 vezes 10, 2 vezes 5, certo? Então, os números que estão tanto na lista da soma quanto na lista do produto são 2 e 5. Então, 2 e 5 são as soluções da minha equação. Na E, temos um detalhe. Vamos fazer aqui, identificar A, B e C. O meu A é menos 1, porque como eu posso ver tem um sinal negativo aqui, certo? O meu B é 11 e o C, 18. Quando eu vou calcular a soma, eu vou ter menos B, ou seja, menos 11, sobre A. Lembrando que o meu A é menos 1. Então, eu vou ter que a minha soma é igual a 11. Dois números que somados resultam em 11, eu posso pensar em 1 mais 10, 2 mais 9, 3 mais 8, 4 mais 7 e 5 mais 6. Certo? O produto vai ser C sobre A, que é menos 1. Então, meu produto vai resultar em menos 18. Para um produto resultar em um número negativo, eu preciso que um termo seja negativo e o outro positivo. Então, o que eu vou ter que pensar aqui? Menos 1 vezes 18, menos 2 vezes 9, menos 3 vezes 6. E essas são as possibilidades mais simples de se pensar. Tanto o contrário, 1 vezes menos 18, 2 vezes menos 9, 3 vezes menos 6. Quando eu analiso essas duas listas, o mais próximo que eu consigo encontrar é 2 mais 9 e menos 2 vezes menos 9. Só que esses números não são iguais. Eles são diferentes. E por isso, por esse método, eu não posso afirmar quais são as raízes dessa equação. No caso dessa equação da letra E, eu teria que aplicar Bhaskara. Aí, se vocês quiserem resolver por Bhaskara, é o jeito que tem para resolver essa equação, porque por esse método eu não consigo facilmente encontrar dois valores iguais, tanto para a soma quanto para o produto. Por isso que eu tenho que resolver por Bhaskara, certo? Vamos aqui, continuar. A5. Eu tenho, deu o resultado da soma das soluções da seguinte equação. Então, na 5, a lista está pedindo a soma das duas soluções dessa equação. Então, eu tenho aqui, primeiro vou identificar A, B e C. O meu A é 1, o meu B é 5 sobre 2 e o meu C é menos 3 sobre 2, certo? Se a minha soma é menos B sobre A, eu vou ter menos 5 sobre 2 sobre 1. Um número dividido por 1 é ele mesmo, então a minha soma vai ser menos 5 sobre 2. E essa é a resposta da questão. A 6 fala o seguinte: qual é a relação que existe entre o valor do discriminante, ou seja, o valor de delta, e o número de soluções da equação? Então, aqui eu tenho que pensar o seguinte: quando o meu delta é menor que zero, ou seja, quando o meu delta é negativo, eu posso afirmar que não existem raízes reais. Não existe nenhuma raiz real. Raízes é a mesma coisa de soluções. Então, vou colocar aqui embaixo só para lembrar que raízes é a mesma coisa que soluções. Já quando o meu delta é igual a zero, nesse caso aqui, eu posso afirmar que existem duas raízes
reais iguais. Então, vou colocar aqui 2 raízes iguais. E quando o meu delta é maior que 0, ou seja, quando o meu delta é positivo, existem 2 raízes diferentes. Então, quando o meu delta é negativo, não existe raiz real ou soluções. Quando o meu delta é igual a 0, existe 2 soluções iguais. Quando o meu delta é maior que 0, ou seja, positivo, existem 2 raízes diferentes. Isso é perceptível quando a gente resolve os exercícios, certo? Então, vamos para 7. Para que uma equação seja uma equação do segundo grau, o coeficiente A poderia ser igual a 0, por quê? Então, aqui na questão 7, eu preciso lembrar o seguinte: para uma equação C do segundo grau, ela tem que ter obrigatoriamente uma variável de grau 2 como sendo a de maior grau. Então, eu tenho aqui equações da forma ax² mais bx mais c igual a 0. Nós já vimos que é possível o b ser 0 e é possível o c ser 0. Mas agora, o a pode ser 0? É isso que a questão quer saber. Com essa definição, eu posso analisar que essas 3 equações aqui, elas não podem ser consideradas do segundo grau. Por quê? Aqui eu tenho uma variável com grau 3, então a de grau 2 não é a maior. Aqui eu não tenho uma variável de grau 2, nem aqui. Então, por isso que essas 3 equações não podem ser consideradas do segundo grau. Então, se A é igual a 0, o que eu vou ter? Se eu faço A, pensando que nessa equação igual a 0, eu vou multiplicar 0 vezes x² mais bx mais c. 0 vezes x² vai me dar 0, então eu vou ter uma equação do tipo bx mais c. O meu x² vai sumir. Então, a condição para ser uma equação no segundo grau não vai ser satisfeita. Por isso que, se A igual a 0, a equação não é considerada do segundo grau. Certo? Porque senão a condição que existe para uma equação ser considerada do segundo grau some, que é a presença do x². Certo? A 8. Calcule o valor de P na equação. Calcule o valor de P na equação x² menos P mais 5x mais 36, de modo que as raízes reais sejam iguais. Então tá, eu quero que as raízes reais sejam iguais. Para isso acontecer, eu preciso que o meu delta seja igual a 0. Isso é uma condição que eu preciso atender para resolver essa questão. Então, nós temos aqui, ó. Deixa eu só ajeitar. Essa é a minha equação. E eu vou definir A, B, C para poder facilitar. O meu A vai ser 1. O meu B, como eu posso ver aqui, é o número que acompanha x. E quem está acompanhando x é menos P mais 5 aqui, certo? E o meu C vai ser 36. O meu delta, a fórmula do delta é B² menos 4AC. E eu preciso que esse delta seja igual a 0, porque é a condição estabelecida aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? O meu B², então, vou ter menos P mais 5 ao quadrado, certo? Porque é negativo o meu P. Menos P mais 5 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, que é 36. Isso tem que ser igual a 0, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que resolver esse produtinho aqui. Quando eu resolvo esse produto, eu vou ter o seguinte, vou colocar aqui para vocês. Vou ter menos P mais 5 ao quadrado, menos ao quadrado vai dar mais, certo? Então, vou ter um número positivo.
eu vou ter P mais 5 que multiplica P mais 5. E aí aqui eu vou fazer o famoso chuveirinho, que seria multiplicar. Vou multiplicar P por P, P ao quadrado, P por 5, 5P. Certo? 5 vezes P mais 5P. E 5 vezes 5, 25. Então, vou ter P ao quadrado mais 10P mais 25. Certo? E eu vou colocar esse resultado que eu encontrei aqui. Então, o que eu vou ter? P ao quadrado mais 10P mais 25. Eu termino aqui, menos 4 vezes 36, resulta em 144. Isso tem que ser igual a 0, certo? Então, agora eu tenho uma nova equação do segundo grau, que é P ao quadrado mais 10P menos 119, que é 144 menos 25. Então, agora eu tenho uma nova equação do segundo grau, que a minha variável é P. Então, eu vou ter novos A, B e C. É importante destacar isso. O meu A agora é 1, o meu B é 10 e o meu C é menos 19. Certo? Então, como eu quero encontrar P, eu vou resolver de novo a Bhaskara, certo? Porque eu tenho aqui uma equação completa. Então, vou ter que delta vai ser igual a B ao quadrado, 10 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, que é menos 119. Então, vou ter que delta vai ser igual a 100, menos vezes menos, mais 4 vezes 119 é 476. Então, vou ter que o meu delta é igual a 576. O P vai ser igual a menos B, menos 10, mais ou menos raiz de delta, que é 576, sobre 2A. Se o A é 1, então vou colocar sobre 2. Com isso, eu vou ter duas soluções possíveis. Menos 10 mais raiz de 576, que é 24, sobre 2, ou menos 10 menos raiz de 576, que é 24 sobre 2. Aqui em cima, menos 10 mais 24, 14 por 2, 7. Menos 10 menos 24, menos 34 por 2, menos 17. Então, aqui eu tenho as duas soluções, os dois valores de P que tornam essa equação verdadeira com essa condição de delta ser igual a 0. Então, tenho duas respostas possíveis, certo? Então, agora, a 9. O que eu tenho na 9? A equação 3x ao quadrado menos 5x mais c admite o número 2 como raiz. Então, o valor de c é igual a... Vamos lá, aqui eu tenho que lembrar de novo da soma e o produto. A soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou identificar A, B e C. O meu A é 3, o meu B é menos 5 e o meu C é C, que é o que eu quero descobrir, certo? Então, eu vou definir aqui a minha soma. A minha soma vai ser menos B, ou seja, menos 5, sobre A, que é 3. Então, vou ter que a minha soma é igual a 5 sobre 3, porque menos com menos, mais. Tá. E o meu produto vai ser igual a C sobre A, que é 3. Certo? Então, eu tenho essas duas informações, e eu sei que x1 é igual a 2. O que eu posso estabelecer? A minha soma é igual a 2 mais uma outra solução que eu desconheço, certo? E o meu produto
é igual a 2 vezes essa solução que eu desconheço. Daqui eu posso tirar um sistema, correto? Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó, dessa equação, a minha soma é 5 sobre 3, que é igual a 2 mais x2. O meu x2, passando 2 para o outro lado, vai ser igual a 5 sobre 3 menos 2. Aqui eu vou ter que tirar o mínimo, então eu tiro o mínimo dos dois lados, sobre 3. 3 dividido por 1, 3, vezes x2, 3x2. 3 dividido por 3, 1, vezes 5, 5. Menos 3 por 1, 3, vezes 2, 6. Então, vou cortar esses denominadores e vou ter o seguinte, que 3x2 vai ser igual a menos 1. Então, o meu x2 vai ser igual a menos 1/3. Com isso, eu consigo jogar essa informação nessa equação aqui, que P é igual a 2 vezes x2. Eu sei que o meu P é C sobre 3 e sei que o meu x2 é menos 1 sobre 3. Então, aqui eu resolvo, eu vou ter C sobre 3, que é igual a menos 2/3. Cortando os denominadores, eu vou ter que C é igual a menos 2. E esse é o valor de C na minha equação. Isso dá a letra C como certa. Então, gente, essa é a parte 2 da lista 3 de equações. Qualquer dúvida é só me chamar.